Engraçado que eu já estive em Israel, já vi os judeus orando, eu já estive entre mestres mesmo, que pronunciavam o nome dele, falavam dele, mas aquilo nunca entrou em mim. Israel, ele tem uma revelação profunda de quem Deus é. Se Israel não tivesse um selo, uma aliança, e tudo que acontece com Israel reflete sobre a igreja a nível mundial. Israel era para ser destruída, não era para existir Israel. É a nação mais antiga que existe na face da terra. É Israel. É a nação que sobreviveu séculos e séculos. Está de pé até o dia de hoje. É uma nação considerada pelas Nações Unidas nova. Tem aproximadamente 60 anos. Foi reconhecida como Estado. E no dia do seu reconhecimento, Israel sofre uma guerra. Se levanta o Egito. Se levanta milhares e milhões de pessoas para destruir Israel. Eu estava lendo um relato dessa história e dessa guerra no dia do seu reconhecimento. Tentaram exterminar Israel e pegar eles de surpresa. E eles sobreviveram e venceram aquela guerra. Se eu não me engano, em 1947, eu acho que é isso, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Depois vem a Guerra dos 7 Dias. Tentaram pegar eles na covardia. E a guerra estava feia. No dia do sabate deles. Mas Israel, pequeno, se levanta. E vence. Não só um reino, mas todos que estavam junto contra ele naquela guerra. Israel, ele sempre tem passado por isso. Tanta perseguição, tanta destruição contra aquele povo. Israel era para ter sido aniquilado na Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler se levantou contra eles, exterminou mais de 6 milhões de judeus na face da terra. Mas aquela nação se reergueu novamente. Sobreviveu a um massacre tão dolorido para a alma deles. Tão dolorido. Você imagina a dor? Você imagina a dor que eles estão sofrendo hoje lá em Israel? Você sabe o que é isso? Você ter seus filhos com cabeça cortada? Mais de 40 bebês com a cabeça cortada no chão? A gente que é pai hoje sente um pouquinho disso. Aflição só de pensar no que é isso. E o que está acontecendo agora em Israel vai refletir sobre o mundo inteiro. Essa guerra que se levanta em Israel também se levanta contra o cristianismo a nível mundial. O cristianismo está entrando para uma fase final. Nós vamos sair de uma etapa para uma nova etapa. Onde a religião será extinta e o reino prevalece. Vai prevalecer o reino de Deus, não a religião. A religião chamada cristianismo, ela vai ser extinta. O Senhor me revelou para mim. O judaísmo ficará. O judaísmo não vai sair, porque o anticristo vai usar o judaísmo. Com a união com outras religiões do mundo. O verdadeiro cristianismo não é uma religião, é um reino. Mas o cristianismo, por assim dizer, como religião, ele não existirá mais. Um dia eu falei aqui no púlpito assim, talvez daqui 10 anos, eu tive uma visão, eu entrei em espírito, eu falava com vocês assim, em espírito. 10 anos? Talvez 10 anos nem a nossa igreja exista mais. E eu voltei em espírito. Se daqui 10 anos Jesus não voltar, provavelmente nós não estaremos mais com a igreja. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei o que o mundo vai se passar completamente, eu só sei de algumas coisas que Deus me revela. Eu não estou indo guiado por nada de internet, de YouTube. Eu não preciso disso. Eu só estou falando pelo que Deus fala ao meu espírito. Aí esses dias nós ouvimos da boca de um grande profeta falar a mesma coisa. Talvez daqui 10 anos as igrejas não existam mais. Haverá uma massificação muito grande de perseguição nos últimos dias agora. E Deus, ele quer transitar vocês para dentro da dimensão da maior proteção que nós vamos ter nos últimos tempos. O reino de Deus. Nós seremos entregues ao reino de Deus. Não às nossas boas organizações. Não esse culto que fazemos nesse nível aqui. O nosso culto, ele vai apontar para um novo nível ao Deus vivo e poderoso.
Quando Davi ele recebe a revelação do tabernáculo, que todos os povos deveriam adorar ao único e verdadeiro Deus, ele coloca a tenda para que as pessoas tivessem acesso àquele lugar. Ele estabelece 24 horas de adoração por dia, interruptas. Ele levou uma nova revelação, ele levou um novo nível do culto em Israel ao Deus vivo. E quanto mais sacrifício eles deram ao Senhor, a sua glória, ela encheu todo Israel. E Deus estabelece uma nova aliança, a aliança davídica. E através dessa aliança o Senhor estabeleceu um novo pacto com o povo. Dali vem a revelação do Messias. E olha o que eu vou falar para vocês. Quando o Senhor está nos levando a um novo nível de sacrifício, é porque uma nova aliança está sendo estabelecida com nossas vidas. Em tempo onde a perseguição ela se levantará com muita força, será necessário levantarmos um novo altar de adoração ao nosso Deus. Os sacrifícios serão ainda maiores, para que possamos receber a glória de Deus e sobreviver, vencer e paralisar os poderes da morte dos últimos dias. Nós estamos em um tempo de transição final e ponto final. Não existe outra pregação a ser mencionada nesses últimos dias. Estamos numa transição que o povo tem que largar o comodismo da religião e despertar para o chamado da igreja da última hora. Os santos da última hora. Os santos da última hora. Você até hoje tem lutado para abnegar algumas coisas que tem te pedido a um culto mais profundo a Deus. Para que venhamos ser o culto racional, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, teremos que entrar nesse nível de mortificação e crucificação para nossas vaidades terrenas. Isso é difícil, mas não é impossível. Tudo que Deus ele nos convoca, Ele nos dá graça suficiente para nos sustentar, até que Ele nos tome, até que nós consigamos nos possuir toda a revelação completa e o desígnio pela qual Ele está nos levando a transitar. E quando eu estava em espírito vendo essa visão daqueles anjos, eu vi o Senhor no meio. E Ele falava assim a mim: eu estou disposto a dar você esse povo. Eu estou disposto a entregar esses anjos ao meu povo. Mas será que eles estão dispostos a sacrificar o melhor deles a mim? Quando eu comecei a entrar naquilo ali, eu comecei a chorar. O Senhor falou para mim: e aí? Você vai querer transitar ou não vai? E desceu toda a revelação. Você nunca vai transitar por um novo nível de vida com Deus se você não tiver um novo nível de sacrifício. Eu sei, irmãos, que tem muita coisa corrompida no meio do Evangelho. Eu vou em conferências, já fui em lugares, estive com grandes homens de Deus e as pessoas estão preocupadas com outra coisa. Elas estão preocupadas em levar uma oferta ao altar para ter a unção do pregador. Meu filho, eu quero falar para você que a unção da glória, você tem que ter o manto do Cordeiro. Maior do que o manto de Elias é o manto do Cordeiro. Esse manto vai nos envolver, vai nos tomar. Eu tive a experiência do Senhor me mostrar na mão dele o manto da sua glória dos últimos dias. Eu, em estado de segundos, eu senti toda aquela dimensão de glória voltar para o meu espírito e eu ouvi assim: Senhor, não negocie. E eu não sabia que naquele dia eu estaria sentado entre as pessoas mais ricas do Brasil. E seria me feita uma proposta. Eu tive que falar assim: não. Por todas as vezes que algo ia chegar a mim, o Senhor me levava em espírito antes, me mostrava a sua glória e falava assim comigo: não negocie. Eu não entendi o porquê. E logo depois, sabe o que vinha? Uma grande proposta. Assim estão os ministérios. O diabo está derrubando muita gente assim. Eles querem um momento para eles crescerem, eles querem uma estrutura, eles querem visibilidade, eles querem reconhecimento, e o diabo conhece essa cobiça do coração do homem, ele vem fazer novas propostas ao homem. Satanás sabia a grandeza que estava dentro de Jesus, como rei, e ofereceu os reinos da terra. Sabia da sua dimensão de glória e poder, e tentou ele mostrar o seu grande poder.
sabia da sua necessidade e tentou ele na sua necessidade. O diabo sabe aonde é a sua fraqueza, aonde é o seu maior desejo, e ele sabe aonde é o seu maior chamado. E antes de vir o que vem da parte do Altíssimo, sempre virá aquilo que é falso. As propostas desse mundo, ministeriais, riquezas, e assim está se afundando muitos apóstolos e profetas desse tempo. Daqui a 3 anos, muitos deles vão se vender ao sistema da nova ordem mundial, que estabelecerá um decreto sobre as religiões. E muitos vão se vender às riquezas, para não perder o que eles têm. Escute o que eu estou falando para você. Homens genuínos de Deus, eles possuem, daqui a pouco não possuem. Paulo, ora, estava cheio de riquezas, falou, estou totalmente suprido, não tenho necessidade de nada. Mas em outro momento ele pede contribuição. Porque o homem de Deus, ele se enche e ele se desvazia. Ele se enche da glória de Deus, ele tem que se desvaziar dela e se apossar dela de novo. Porque nós sempre estamos transitando em nível de santificação. E quando Deus está nos desvaziando, é porque Ele está nos santificando, para que Ele venha nos encher de uma nova proporção de glória, uma nova dimensão de riquezas, para a gente não se corromper com elas. Mas você vai ter que se desvaziar. Quando eu via toda essa revelação, eu já ia pegar meu ministério todinho, já ia mostrar para vocês o que Deus estava me falando. Eu segurei para esta hora agora de soltar essa revelação a todos vocês. Porque não tinha gente suficiente aqui para ver isso. Agora vocês estão aqui. Vocês vão aprender. Um dos maiores segredos que em toda a minha vida me levou minha vida de oração e esse acesso aos mantos e me garantiu transitar cada temporada da minha vida, por mais difícil que elas foram. O Senhor me ensinou a romper contra as camadas do inferno, as dificuldades dessa vida e lutar para me pegar a promessa que Ele me fez. Há uma guerra pela promessa. Não existe promessa sobre a tua vida se não tiver uma guerra contra o inferno. E o diabo, ele sabe resistir à igreja. Ele sabe resistir à sua carne. Ele sabe onde nos pegar na nossa fraqueza. Por isso que você vai ter que entender que toda a tua dor, seus processos que você tem passado, você vai ter que morrer. Vai ter que abnegar. Você vai ter que entender que para você andar na dimensão da glória, você tem que se desfazer da sua própria glória. Eu falei algo ontem, Deus, Ele te usará completamente para a sua glória, quando você estiver disponível a devolver a Ele aquilo que Ele te deu. O ministério que Ele te deu. O cajado que Ele colocou nas suas mãos. Davi não precisou de armadura de Saul para vencer Golias. Ele se entregou a Deus. Muitos estão se vestindo de uma armadura que não pode proteger eles dos últimos dias, dos ataques de Satanás. Se eu pudesse colocar a consciência espiritual de quem Satanás é, do que eu vi dentro de você, o seu nível de temor seria outro. A igreja tem que saber com quem eles estão lutando e a igreja tem que saber com quem eles estão servindo, a quem estão servindo. Falo, eu preciso saber de 2 coisas. Coloca todo o celular de vocês no mudo para não atrapalhar a revelação da palavra. Todos que estão com o celular, coloca o seu celular no mudo. Isso é uma vergonha às vezes, você passa vergonha porque você não tem temor. Quando eu entro aqui, eu olho meu celular sempre no mudo, para não atrapalhar nem a mim nem a vocês. Quando estamos transitando, você não vai conseguir transitar se algo em você não for sacrificado e morrer. O Senhor vem me preparando nos últimos 3 meses, me santificando, para mim chegar agora em dezembro para me transitar. 3 meses de disciplina, 3 meses de dores, 3 meses de sofrimento, traição, perdas, dores, angústias, para ver onde estava o meu coração. E eu continuei entendendo o que Ele estava fazendo. Falei, Senhor, quando você começa a nos abalar e mexer com as coisas, é porque uma nova glória está chegando. E isso aconteceu.
E nós estamos aqui hoje para possuir o que os anjos querem nos entregar na nossa vida. Isso é muito profundo, irmãos. Eu estava com vontade já do início de entrar na pregação, porque eu estava muito quebrantado. Por quê? Porque quando algo você já entregou a Deus no seu coração, Ele já te quebrantou. Quando Deus, Ele pega algo do teu coração, algo que te custa, isso vai trazer um novo nível de quebrantamento na sua vida. Ele desprende a sua alma. Ele solta você das garras do diabo. Ele paralisa todos os tronos e principados que estavam te impedindo. Porque um novo nível de sacrifício foi doado, ofertado a Deus. Essa madrugada para mim foi muito difícil. Eu não dormi essa noite. Acabou a energia. Estava muito calor. Tive que pegar minha bebê, deitar no chão da sala, perto da porta, para entrar um ventinho, e eu não podia dormir. Toda hora se mexia, ficava em cima de mim. Eu falei, meu Deus, me ajuda a suportar, eu tenho que orar, eu preciso da revelação. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Daqui a pouco os anjos foram me ajudando naquela dimensão. Hora e outra eu entrava em êxtase, via algo e voltava, e de repente eu via algo. Eu via como se desse lado e cá, eu separava os escolhidos do meu ministério para a área missionária. E eu falava assim, esses aqui são os escolhidos para a admissão do Ministério Instituto Escola de Fogo. E eu via aquelas pessoas tudo sentadas com a camisa missões. Já estavam tudo em ordem aqui dentro. Eu vi isso, eu não tinha entendido ainda que Deus estava falando comigo. Mas quando chegou aqui na revelação, o Senhor me deu acesso para a transição do nosso ministério. E o Senhor falou para mim assim, e o Nordeste? Falou, mas eu tenho esperado no Senhor? O Senhor falou, não, eu tenho esperado você. Mas como, Senhor? O Senhor falou assim, o que você quer? Você quer esse novo manto na sua vida? Você quer que essas pessoas recebam, filho? Se elas não sacrificam nada da vida delas para alcançar almas? E aquilo começou a me quebrantar, me quebrantar, me quebrantar. Eu passei minha vida inteira levantando altar no monte. Toda vez que eu entrar para uma nova temporada, você sente. Não perca a revelação. Continue olhando a mim. Todas as vezes que Deus me levava para subir ao monte e ficar acampado, e passar um período longo de oração, jejum no monte, Ele me levava para a guerra. Quando Deus Ele está te chamando, fala, quando Deus está me chamando para um novo nível com Ele, para uma guerra, para romper, eu não posso entrar na guerra sem um novo sacrifício. Quando eu chegava no monte, uma das primeiras coisas que eu fazia lá em cima, eu procurava 12 pedras. Eu pegava as 12 pedras, eu colocava ela em ciclo como se fosse um altar, eu ungia com óleo, com azeite, consagrava, eu dava a minha primeira oferta ao Senhor. Porque eu sabia que eu não podia entrar numa guerra de jejum e oração tão intensa sem ter algum sacrifício diante do Altíssimo. Esse é o princípio da batalha. Por quê, apóstolo? Por quê? Hoje eu entro em guerras e muitas coisas eu venço, porque eu já conquistei muitas coisas. Muitos que estão perto de mim ficaram acomodados debaixo do meu manto e não sacrificaram. E receberam muitas funções de muitas coisas, mas não cresceu o nível que Deus queria que você crescesse. Porque ninguém cresce se não sacrificar. Nenhuma alma será liberta se não aprender a se doar, se ofertar e ofertar a Deus. Toda vez que o Senhor chamava Abraão para transitar de uma terra para outra, de uma dimensão para outra, Ele levantava um novo altar na sua vida. E nós vamos falar sobre altar esses dias.
E eu lembro que eu colocava a minha primeira oferta. E aquele altar, ele ficava ali até o final do jejum. Porque todos que começavam a subir o monte e passar por ali, Deus cobrava algo deles ali em cima. Nós não levávamos dinheiro para nós não, irmãos. Mas existia coisa em nós que nós éramos apegados, coisas tão pequenas e medíocres. Quando nós estávamos em jejum profundo, parece que a gente dava uma coisa tão simples, era um reloginho, às vezes uma coisa tão medíocre, de R$50. Mas aquilo tinha um poder tão grande na hora da oferta, desatava tanto poder, tanta unção. Coisas simples e pequenas. Era na minha pequenez, era o pouco que eu tinha. É o que Deus me pedia. Uma vez eu estava no Rio Grande do Sul. Eu tinha 23 anos de idade. Eu fazia aproximadamente 3 anos de casado, 2 anos e meio, 3 anos de casado. E eu fui cair lá no Rio Grande do Sul. E fiquei 30 dias naquele monte com 23 anos de idade. Porque o apóstolo Joel Eng me chamou para ir para o monte. Eu estava na porta do evento, tinha acabado, eu ia embora. Ele passou e falou assim: ô profeta, tu não vai embora não. Você vai lá para o monte. Cancela a tua viagem, cancela tudo. Eu falei, que loucura é essa? E eu fiz isso. Eu lembro quando eu estava lá em cima, aquelas dimensões onde eu estava em oração. Nós orávamos em torno de 12 horas por dia. Eu, o pastor Tiago Bérico e o pastor de César. Ficávamos nós 3 revezando. Era 6 e 6 horas. Quando eu batia 6 horas de oração, eu ia dormir e levantava outro pastor e pegava 6 horas de oração. Descansávamos 12 e orávamos 12 horas por dia. E não podia largar o cajado. Se largasse o cajado, se saísse da oração, se conversasse, a coisa ficava estreita para a gente ali em cima. Lembrando, Deus não estava tratando com meninos, estava tratando com guerreiros ali em cima. No meu primeiro dia que eu subi naquele lugar, veio uma tempestade naquele lugar, de vento, tão violenta, que devastou muitas casas lá embaixo, no Rio Grande do Sul. Muitos telhados foram arrancados, casas destruídas. E o profeta falou uma coisa: tem águia lá em cima. O diabo se levantou com muita fúria. E a coisa ficou séria para mim lá em cima. E um dia eu lembro que eu estava com o cajado em cima da pedra orando. E de repente o Senhor veio a mim, a presença dele. E o Senhor falou assim para mim: eu quero um sacrifício seu. Eu falei assim: eu não tenho nada para te dar. O Senhor falou assim: você tem seus móveis na sua casa, você tem algo para me dar. E eu falei assim: Senhor, é tão pouco, é nada. Eu lembro que eu morava na casa dos meus pais, na parte de baixo, nessa época. E o Senhor falou assim: entrega a mim. Eu falei: eu te oferto isso, Senhor, eu vou vender meus móveis e te oferto isso para ti. Quando eu falei isso, eu estava em cima de uma pedra. Eu voei mais de 3 metros para trás, eu voei. Eu senti como uma mão pegar assim, ó, bum. Quando eu voei, caí para trás, eu vi aqueles anjos cobertos com aqueles mantos aparecerem em cima do meu rosto. Eu vi aqueles anciãos. Eu entrei para uma dimensão de uma glória, que eu chorava igual criança. Me envolveu aquela glória, me tomou aquela dimensão de poder. Isso na primeira semana. Depois passou mais alguns dias, o Senhor me visitou de novo lá em cima. Eu quero que você sacrifique. O que o Senhor quer? Eu quero o seu casamento. Eu quero a sua esposa para mim. Mas como, Senhor? Eu não entendo isso. O Senhor falou: oferte a Monique para mim. Você está disposto a ficar comigo e abnegar sua esposa e ir embora para as nações? Você está disposto ao que eu tenho para a tua vida? Eu ouvia Deus falar comigo nitidamente. E quando eu começava a chorar, eu entendia no meu coração que nada poderia estar acima da vontade dele na minha vida. Que iria me custar. Que eu teria que dar o meu casamento para que seja dele. Que nenhuma prioridade da minha vida seria maior do que a do reino dele. Isso dói.
E quando eu falei sim para o Senhor, irmão, eu voei de tanto poder que Deus me tomou. Eu lembro que eu liguei para o Rio de Janeiro, acho que minha mãe lembra disso, eu falei assim para meu pai, cuida da Monique para mim, que eu estava disposto a nem voltar mais, de tão tomado pela glória de Deus que eu estava. E eu ofertei meu casamento a Deus. O que tem mantido essa proteção sobre a minha vida é porque a minha esposa entendeu algo, eu entendi algo. Que se nós não abnegássemos a nós mesmos, nós nunca teríamos capacidade de estar juntos até o dia de hoje, de tantas tribulações e inferno que se levantava contra a nossa vida. O que fez a gente passar todos os ventos e tribulações da vida que nós passamos, que fez a gente zerar várias vezes da nossa vida, dormir no chão anos, ficar no monte acampado, ela ficar comigo acampada no monte, passava 21 dias acampado comigo, ia para monte sozinha comigo, foi porque nós entendemos. Porque o Deus tinha nos unido para um propósito. Com todas as dificuldades que ela possa ter, ela nunca, em toda a minha trajetória de casamento com ela, nunca tentou me impedir de estar no Senhor. Ela abnegou o sentimento dela. Ela sacrificou a si mesma por causa do nosso chamado. Quantos dias eu passava longe dela para estar em oração no monte. Quantas vezes eu fico longe da minha família para estar com Deus por causa de vocês aqui. Quantas horas eu passo aqui dentro, que eu posso estar com ela, que eu posso estar com a família, mas eu estou aqui. Isso tudo são sacrifícios que Deus ele está sondando e vendo. Mas quando eu estou perto, eu sempre faço o meu melhor. Eu falei, Senhor, como é que eu vou criar tuas filhas? Como é que eu vou fazer isso? O Senhor falou, eu te dou graça para tudo. Para tudo. Passei uma jornada de oração o dia inteiro ontem, quando eu cheguei em casa, ela com patinete querendo brincar comigo, eu vou correr de patinete com a Noemi no quintal. E corre daqui, corre de lá, e dá atenção, e brinca, e a hora vai passando. Mas quando é uma hora, mas é uma hora profunda com ela. Fala, agora papai tem que ir. Fica com a mamãe. Deus nos dá graça para tudo. Por isso que Ele te ensina essa dinâmica de vida, de humildade, de você aprender a se relacionar com a sua família, em todos os ambientes, para que a glória dEle não seja prejudicada, para que a obra dEle não seja prejudicada e para que a sua família não seja prejudicada. Ele te entrega uma sabedoria, Ele te entrega uma graça para todas as demandas que Ele colocará você para fazer para Ele nessa terra. Então, a vida é assim. Para você subir em lugares altos, você ter mantos, andar com os anjos na terra, para que os anjos andem com você, você vai ter que ser entregado a Ele. Você vai ter que se entregar a Ele. O que você está disposto a sacrificar da sua vida para ter uma nova dimensão da unção e da comunhão com Jesus Cristo na sua vida? Não vem com o evangelho barato, mentiroso, dizendo que você consegue muita coisa se você não sacrificar essa vida terrena. Isso é mentira. Todos os grandes líderes de nações tiveram que sacrificar, se doar, e de glória em glória, de tempo em tempo, eles foram crescendo. Você cresce na medida que você está disposto a sacrificar a si mesmo. Quer crescer na dimensão da oração? O quanto tempo você está disposto a sacrificar? Quantas horas você está disposto a orar por dia para andar com a presença de Deus? Quanto? Eu ouvi algo do Senhor falando para mim ali, eu fiquei pasmado. Ele falava assim para mim, e aí? Você vai se entregar? Eu falei, mas Senhor, tem me entregado a minha vida inteira a Ti. O Senhor falou, não. Eu quero mais de Ti. E quando eu ouvi isso, me bateu aquela dor. Eu consegui visualizar pela graça dEle, pela unção, o que eu precisava me entregar mais profunda nessa temporada. Estou sentindo uma unção, uma virtude tremenda. Hoje Deus vai transitar meu ministério. Mas talvez nem todos. Porque loucura é só para aqueles que estão dispostos
a viver uma vida acima da mediocridade da nossa carne. Os loucos que se entregam e crê.